Como um ímpio poderia ser verdadeiramente perdoado por Deus? A Bíblia afirma que até mesmo o principal dos pecadores pode se apegar-se à promessa de que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Paulo, que era o principal dos pecadores, disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas para isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. Como pode ser essas coisas? Você está ou deve estar perguntando, e seria bom que você estivesse perguntando. Elas são verdadeiras porque o Deus que não pode mentir as falou. Como diz o escritor da carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Deus providenciou o perdão dos pecados pela morte de seu Filho Jesus Cristo. Por causa de seu sangue, se você confiar nele, depositar a sua fé, a sua confiança nele, você pode ter certeza absoluta de que possui o perdão dos seus pecados, está salvo e tem paz com Deus e sabe que a partir de agora nunca será abandonado no inferno ou no lago de fogo. Conforme a Bíblia, há apenas duas classes de pessoas no mundo hoje. Todos os homens ou são salvos ou perdidos. Os que são salvos sabem quando, onde e como foram salvos. Primeiro, descobriram que estavam perdidos. Quando uma pessoa é salva, esta experiência vem a ser o evento mais importante de toda a sua vida. Sem dúvida, o ser humano e os salvos tiveram muitas datas comemorativas e lembranças boas e ruins, mas a salvação, o dia da salvação, o momento da salvação é inigualável, pois ele nasceu de novo. Ele foi feito uma nova criatura, todos os seus pecados foram perdoados, o peso da sua consciência foi limpa, purificada. O pecador salvo troca de mestre e passa das trevas para a luz, da morte para a vida. Você pode perguntar, salvo ou perdido de quê? Uma pessoa não pode ser salva sem que esteja perdida? É impossível uma pessoa perdida ser achada sem saber do fato? Realmente é só quando a pessoa compreende que é perdida ou está perdida que sente um profundo desejo de ser salva. O Senhor Jesus Cristo disse: porque o Filho do Homem veio buscar, note, buscar e salvar o que se havia perdido. Por que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las? Isto está em Lucas capítulo 9, versículo 56 e no capítulo 19, versículo 10. O Senhor Jesus Cristo disse mais: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estas palavras do Senhor Jesus estão em João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Você deve ter percebido que neste vídeo e nas leituras da palavra de Deus citadas aqui, em nenhuma vez Deus exige deste pecador perdido boas obras para ele ser salvo, jejum, oração, que ele faça a leitura da Bíblia, que ele confesse seus pecados ao padre, pastor, missionário, seus amigos, nem tampouco que ele caminhe de joelhos, percorrendo um longo caminho em uma procissão, nem que ele faça promessas para Deus, que ele seja batizado, que ele faça parte de uma igreja, nada disto. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Graça de Deus e fé do pecador. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.
Se você quer ser salvo, uma salvação que vem de Deus, que lhe dá segurança para si, e uma salvação que vale para a eternidade, você tem que seguir e agarrar e tomar posse desta salvação que vem de Deus e foi preparada pelo seu Filho na cruz. Ele não está na cruz. Não adianta se confessar diante de um crucifixo. Ele não está na cruz mais. Ele morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias depois, ele subiu para o céu e de lá ele pode salvar pecadores que se arrependem dos seus pecados e creem nele como Salvador pessoal. Isso está registrado em Atos capítulo 16, versículo 31.